tudo bem? Eu sou a Cíntia, eu sou morena, tenho um cabelo grande, abaixo dos ombros, castanho. Eu tô com uma blusa vermelha e aqui como cenário eu tô na frente de uma parede branca. Bom, hoje eu sou diretora de estratégia aqui na Demarco e meu objetivo hoje aqui com vocês é falar sobre a mini pílula de janeiro, que tem como tema como a gente pode criar equipes autônomas e autogerenciáveis. Vamos lá? Bom, de forma resumida, uma equipe autônoma é aquela em que os colaboradores atuam junto por um objetivo em comum, tanto atingindo metas individuais quanto atingindo metas coletivas do time e, consequentemente, que irão convergir aí para as metas globais de uma empresa. Bom, nesse formato de trabalho, basicamente não ocorre uma supervisão tão direta e controlada de um chefe, de uma liderança, tá? Que muitas vezes pode acabar afetando tanto a criatividade quanto a produtividade de uma equipe. Bom, é importante entender que uma equipe ela só pode ser considerada autônoma quando essa for realmente empoderada por sua liderança por meio da confiança, da comunicação, do companheirismo, responsabilidade e motivando para que o time realmente consiga aumentar o envolvimento com o trabalho e a entrega das suas próprias demandas, sem ter uma necessidade constante de uma liderança que esteja ali o tempo todo cobrando as entregas e as demandas, tá? Bom, mas é para deixar claro que uma equipe ela não se torna autogerenciável da noite para o dia. Eu aqui como liderança eu tenho experiência em relação a isso. É necessário que a gente realmente tenha tanto uma cultura organizacional de autonomia, uma mudança muitas vezes na cultura, no pensamento de uma empresa como um todo e principalmente dos membros do time, tá? Que compreendam a sua responsabilidade e a dinâmica ali do trabalho. Seja para capacitar essas pessoas para trabalhar e conseguir realmente se adaptar nesse novo modelo. Mas vamos lá, como que a gente realmente cria uma equipe autônoma? É isso que eu quero falar rapidamente aqui nessa pílula com vocês. Bom, para explicar como funciona essa transição, eu vou usar aqui o modelo do Tuckman, tá? Ele tem uma teoria de desenvolvimento de grupos. Eu sou super fã dele, a gente já falou do Tuckman aqui em vários treinamentos da Academy. E basicamente o objetivo do psicólogo Tuckman era avaliar como que a produtividade do trabalho é afetada a partir das relações dos colegas. Bom, para gerenciar uma equipe até ela chegar à performance, ele separou basicamente 4 etapas que essa equipe precisa passar: forming, storming, norming e performance. Bom, em português a gente perde um pouco a rima, mas basicamente seria a etapa de formação, a etapa de confrontação, normatização até chegar à performance. O que é legal da gente observar já nessa primeira parte? Às vezes a gente forma uma equipe e fala, nossa, beleza, a gente junta tantos talentos, pessoas super capacitadas, pessoas que performavam muito bem individualmente e a gente junta elas como um grupo de pessoas. E a gente acha que só por fazer isso, dar confiança ali para aquelas pessoas, clareza, elas vão performar. E não é bem assim, tá? Elas precisam passar pelo menos por essas 4 etapas até chegar à performance. Bom, no primeiro momento da construção de equipes autônomas, pode parecer que foi uma proposta fácil de se aplicar. Peguei aquele tanto de colaborador super competente, todo mundo se mostra muito receptivo com as mudanças, com a liderança. Essa etapa basicamente é a etapa de formação, onde começa a ser construída uma equipe. Mas aqui é um ponto importante, não existe um engajamento real como um time. Muitas vezes, cada um tá ali no seu engajamento, na sua vontade de fazer, mas de forma individual, tá? E aí o que acontece? A gente vai para a segunda etapa, a etapa de confrontação. Nessa etapa é como se a lua de mel acabasse, tá? E a gente começa a revelar os conflitos entre os membros do time. E aí, gente, os motivos podem variar. Desde uma dificuldade de resolver problemas, como o questionamento dos papéis e a não clareza dos papéis de cada um, até como uma perda aí de motivação para alcançar aqueles objetivos em conjunto, tá? E aqui nessa fase é muito comum que a gente tenha desistência de alguém do time, até desligamento por parte dos funcionários por não conseguir se adaptar nesse novo modelo. E lembre-se, gente, que uma equipe autônoma, ela precisa ser uma equipe
totalmente flexível e adaptável. Então aqui, nessa fase principalmente, é muito importante a intervenção e a comunicação da liderança na resolução de problemas. Gente, é basicamente com que as pessoas, nesse momento, elas precisam se posicionar. E aí, a partir do momento que elas se posicionam, existem os conflitos. Muitas vezes nessa etapa, a nossa sensação é que fizemos tudo errado, essa equipe não vai pra frente, a gente escolheu as pessoas erradas, a gente achava que ia dar certo e não tá dando. Bom, calma, que essa equipe passa a partir do momento que a gente começa, a gente retorna principalmente uma atuação mais direta aqui das lideranças, tá? E a gente vai para a terceira fase, que é a fase de normatização. Aqui os membros da equipe, eles já se conhecem mais, se compreendem e passam principalmente a respeitar os seus colegas de trabalho. O que irá convergir muito mais numa motivação e o envolvimento com o time. Aqui eu já sei com que eu trabalho, eu sei que fulano é muito talentoso, eu sei que a outra pessoa realmente consegue entregar e aí eu consigo realmente criar um espírito aqui de equipe. Enquanto na primeira etapa eu falei com vocês que era algo onde estava cada um por si, aqui as pessoas realmente começam a ter um engajamento como equipe, tá? Existe uma confiança, uma comunicação maior, permitindo realmente uma união maior do time e o reconhecimento dos objetivos alcançados e um fluxo de trabalho um pouco mais fluido aqui dentro. E por fim, a gente entra realmente na fase de performance, onde a sinergia da equipe entra em ação. Nesse momento a equipe já se conhece, já conhece as normas de autogestão, a cultura organizacional já está instalada, os rituais de gestão já foram aplicados e entraram numa máquina aí de disciplina, de autonomia das pessoas. A necessidade de cada um do time é clara, o papel e a importância do trabalho colaborativo se torna visível para todos, tanto para alcançar metas individuais quanto para alcançar as metas coletivas, tá? E aqui, gente, é que a gente entende e pratica o autogerenciamento, uma comunicação e um feedback que vai conseguir performar cada vez mais com menos intervenção da liderança. E aqui a gente pode falar que temos equipes autônomas, tá? Percebem que existe um processo, tá? Desde uma formação de pessoas, onde eu tenho depois uma parte de confrontação, que é uma parte que preciso principalmente de muita atuação da liderança. Então, às vezes as pessoas acham, para eu criar equipes autônomas, a liderança em todo momento precisa estar mais distante. Não, muito pelo contrário. A gente tem fases onde é preciso que a liderança atue de forma mais incisiva para que as resoluções de problemas, as confianças e também a clareza do time desenvolva. Para chegar nessa fase aqui de performance, onde realmente eu posso dar mais autonomia para o meu time, que ele sabe realmente o que cada um precisa entregar individualmente e de forma coletiva, tá? Aqui um ponto de atenção. Não significa que não vão surgir novas tensões, muito pelo contrário. Se eu tô falando principalmente de equipes que são diversas, as tensões mesmo em fase de performance vão acontecer. Mas é aqui que existe uma sabedoria e uma maturidade maior do time para a resolução aí desses problemas, ok? Bom, esse modelo do Tuckman ele pode ser aplicado novamente sempre que uma pessoa sai do time ou alguém é inserido nesse time, existe uma fase aí de transição, readaptação aí de toda a equipe, tá? Bom, legal isso, né? Esse modelo me ajudou muito a entender que em alguns momentos como equipe, não é que o processo não tá legal, que os rituais não estão legais, muito pelo contrário, existe uma curva de aprendizado e de maturidade da equipe até chegar em performance, tá? Bom, agora eu queria mudar para você. Você já parou para pensar como que foi o seu processo aí de formação da sua equipe? Em qual fase o seu time, de uma forma bem sincera, está? Eu queria muito que você compartilhasse um pouquinho sua experiência aqui nos comentários. Vai ser uma delícia a gente trocar aí algumas figurinhas sobre formação de equipes autônomas. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigada aí pelo seu tempo, pelo seu comprometimento de se desenvolver aqui com a Academy. Grande abraço e a gente se vê em breve.